Boa noite a todos. Boa noite. Gostei daqui, o pessoal da frente está animado, gostei disso. Agora vamos dar uma chance para quem está no fundão, né? Boa noite a todos. Que bom, que bom. É com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos, à luz da doutrina espírita. E essa noite nós vamos estudar um pouco, sem esgotar o assunto, sobre família. O tema é família, escola de amor e reencontros espirituais. Quem vai falar para isso é o nosso companheiro de jornada, o Alex. Mas antes disso eu queria passar uns recadinhos, pessoal, que é muito importante. A gente sempre está reavivando algumas memórias, algumas lembranças, não é verdade? Vamos lá. Primeiramente, um que está assim, bem urgente. Os pais das crianças que fazem parte da evangelização, as meninas estão fazendo o recadastramento lá embaixo. Vocês podem descer e encontrar com elas e recadastrar os filhos para essas tarefas da evangelização infantil. Ok? Nós temos também os estudos que a casa oferece, que são os estudos de Introdução ao Espiritismo, que ocorre hoje, a partir de agora, durante a reunião lá embaixo. Aqueles que tiverem interesse, estão estudos gratuitos às sextas-feiras, de 19h45 às 21h15. Nós temos o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos e de uma obra de André Luiz. Sintam-se à vontade e convidados a participar. E nós também temos, pedir a vocês, o nosso abraço de luz é uma tarefa que envolve os bebês, inclusive alguns deles ainda não nascidos, e que nós precisamos da ajuda de vocês, porque nós temos a necessidade de fraldas. Todos os tamanhos são bem-vindos. Quem puder contribuir, é só deixar ali na recepção com a gente. Ok? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Não? Ótimo. Vamos lá, então. Então vamos começar essa maravilhosa tarefa, rogando a Jesus, né? Esse mestre maior, esse companheiro dileto de todas as horas, todo o amparo que a gente precisa, todo esclarecimento que a gente solicita, para que a gente possa caminhar um pouco mais nessa vereda bendita que Jesus nos oferece, como caminho de redenção e melhoria. Divino Mestre nos conduza, Divino Mestre nos esclareça, nos ilumine, Mestre maior, nessa nossa senda, auxiliando-nos a compreender um pouco mais das verdades maiores que nos cercam. Rogamos ao Divino Jesus que o palestrante da noite seja conduzido segundo a Tua vontade, para que o conhecimento seja passado dentro das nossas capacidades de aprendizado. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite. Já não pode chegar destruindo as coisas, né? Tem que chegar mais devagar. Meu nome é Alex, né? Então nós vamos conversar um pouquinho. O estudo da noite efetivamente um estudo, porque todos nós, sem exceção, somos estudantes, né? Alguns já com mais tempo de jornada, outros com menos, mas efetivamente todos nós, em matéria de doutrina espírita, somos estudantes, né? Então é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui com esse tema maravilhoso que é sobre a família, que é uma coisa importantíssima na vida de todos nós, e que nós vamos tentar construir uma linha de raciocínio e entender algumas coisas. A proposta do estudo é escola de amor e reencontros espirituais. Então nós vamos tentar, no início, meio e fim, construir isso direitinho juntos, para que as coisas, né, ao final, a gente saia daqui com tranquilidade, com um entendimento bom. O tempo está muito agradável, vamos torcer para não cair nenhum temporal hoje, né? Porque esses dias têm sido meio extremos. Eu não sei se vocês vão se recordar, no final de dezembro, a gente teve uma intensidade de calor absurda, né? Eu até aprendi um negócio que eu não sabia, um médico comentando que a gente sofre ou pode sofrer de estresse corporal. Eu não sabia que o corpo estressava com o calor, né? Além da desidratação, o corpo sente fadiga por causa do calor. E nesse mês de janeiro nós tivemos o quê? Um volume de chuvas, né, muito maior do que o esperado, muito maior que o normal, né, que historicamente a gente consegue. E é a natureza contando para nós todos exatamente isso aqui, ó, que todo extremismo é prejudicial. E a gente viu isso agora entre dezembro e janeiro, né?
a hora que o sol ficou demasiadamente incidente aqui em Belo Horizonte, na região de Minas Gerais, do Brasil, e nessas últimas semanas de janeiro, quando nós tivemos uma quantidade de chuva muito grande. Muito bem, eu vou dividir com vocês um assunto. Eu tive um sonho outro dia, e aí foi um sonho muito peculiar, muito interessante, por isso nós vamos trazer hoje aqui. Basicamente, eu sonhei que eu tinha propriedade de um terreno numa região muito bacana, muito bonita, era um vale, mas com uma vista muito interessante, com um clima muito ameno. Então, eu pensei que eu poderia, né, nessa situação, construir uma determinada moradia que me desse uma condição de apreciar esse vale em várias direções, num ângulo talvez de 180 graus, ou até mais do que isso, em 200 graus, de tal maneira que eu conseguisse ver, poder usufruir da brisa, né, que sopra no lugar, já que é um local muito bacana, muito aprazível. Só que, obviamente, para fazer isso, eu não sou engenheiro, eu falei assim, bom, vou contratar um engenheiro, alguém especialista que tenha competência para fazer isso, e a gente, então, vai fazer o projeto, vencer todas as dificuldades e seguir em frente. Vendo a minha ideia, ele falou assim, olha, sua ideia é maravilhosa, foi brilhante o que você pensou e que bacana que você tem essa possibilidade aí. Porém, para colocar a sua moradia onde você quer, nós vamos ter que criar uma estrutura, e uma estrutura consideravelmente alta. Nós vamos ter que criar isso de tal maneira que a gente consiga colocar a sua moradia na elevação necessária. Para isso, nós vamos ter que ter vigas e vamos ter que ter lajes, né? Nós vamos ter que construir isso aqui. E é uma altura específica, uma altura X, que faz com que você tenha áreas aqui, vãos livres, que seria interessante você construir outras moradias. Porque além de você poder isso ofertar no mercado, ou vender ou alugar, o que vai gerar renda, né? Você também vai dividir com os outros essa possibilidade, em maior ou menor grau, mas você vai dividir com os outros essa possibilidade que essa localização e esse projeto te dá. Eu achei a ideia muito interessante. Falei, olha, legal, não tinha pensado nesse sentido, mas de qualquer maneira eu continuo garantindo a minha situação inicial, né? E o sonho está rolando, e as horas estão passando. E eu estou lá vendo com o engenheiro direitinho, e ele falou o seguinte, só que tem uma outra situação. Falei, ele não fala tudo de uma vez, né? Vai contando aos pouquinhos, né? Ele vai ter uma outra situação. Que essa estrutura que a gente vai criar para a sua moradia estar aqui em cima, essa edificação vai ter uma altura tal, Y, que vai exigir uma base que suporte todo esse peso, que suporte toda essa estrutura que você está querendo. Você vai precisar de uma fundação, né, com os termos técnicos, ele tentou me explicar, o que não adiantou muita coisa, mas eu entendi que ele ia botar pilares de concreto e muita ferro aqui embaixo, para que por baixo da terra essa estrutura conseguisse segurar todo o edifício que a gente iria construir. E é exatamente disso que nós vamos falar, porque essa estrutura é a família. Em que obra? Na obra da sociedade. Esse prédio todo nosso aqui, o pincel não durou a obra toda, tá vendo? Vamos ver com outra cor agora. Acabou antes. Essa obra toda aqui, ou essa estrutura toda, é exatamente esse Y, a nossa sociedade, né? E essa estrutura que a gente precisa desenvolver, elas vêm aos pouquinhos, são os núcleos familiares que vão dar essa sustentação necessária para que esse edifício tenha condição de se manter em pé, sofrer a ação das ações, né, do tempo, das intempéries, né, da chuva, do vento, enfim, para que ele possa se manter em pé. E a estrutura do prédio, ela é tão firme quanto robusta é a fundação do prédio, né? Então a sociedade, ela é tão mais firme, tão mais equilibrada, quanto mais firme, mais equilibrada, mais robusta forem as relações dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Eu vou abrir meu notebook, né, que é o livro de anotações, porque eu fiz uma série de apanhados, uma série de anotações, para que a gente possa não se perder com um tema que é muito vasto. Antes disso, eu vou ler uma página para vocês de 30 segundos, do Richard Simonetti. É uma página de 30 segundos. É um caso que eu vou reproduzir aqui para vocês, entre um jovem adulto, ou um adulto, na casa dos seus 40 anos, e um ancião, uma certa idade.
E eles então estavam conversando um tema quando o adulto pergunta para o ancião: por que Deus dá filhos a quem não sabe criar? O ancião então olha com muita calma para aquele adulto e responde a ele com uma outra pergunta: como as crianças aprendem a andar? Ele prontamente responde: andando. Elas vão aprendendo e vão andando. Então o ancião responde para o adulto: os pais aprendem a cuidar dos filhos dando-lhes seus cuidados. Ah, mas há pais que não cuidam ou que cuidam muito mal, disse o adulto. E o ancião: é que descuidam do dever de cuidar dos filhos. É um descuido, é uma falta de atenção. Não seria melhor que Deus então lhe negasse os filhos? Para que isso? E então ele pergunta novamente para o adulto: o que faz o pai com a criança que demora a andar? Aí o ancião olha para ele firmemente, ele fica pensando rapidamente alguns segundos e responde: dá um tempo até ela conseguir andar. E aí o ancião completa: pois é, Deus não tem pressa para com os pais. Mas os filhos sofrem, disse o adulto. E ele responde: os filhos também aprendem com os pais descuidados. Mas aprendem o quê? Que lição? E o ancião termina então o diálogo: o que não fazer quando tiverem seus filhos. Então a gente vê esse livro do Richard Simonetti, são historinhas de 30 segundos, e é muito interessante essa dos filhos, né? Porque nem sempre nós vamos ter as situações ideais, né, que nós vamos conversar e que a gente pode ter como referência para que a gente entenda um lar ou uma família que tenha essa condição de contribuir para a sociedade. Muito bem, a Joana de Ângeles, ela vem dizendo para nós, né, numa série de bibliografias que nós pesquisamos, que a sociedade hoje, ela sofre, né, ou a família, perdão, na sociedade sofre uma série de ataques, né, uma série de provocações. A gente não vai fixar a mente, né, na imagem, mas talvez vocês tenham visto no ano passado uma série de programas que foram transmitidos, principalmente na internet, de congressos que aconteceram em universidades, onde os jovens, né, naturalmente filhos de várias pessoas estavam lá, onde professores e outras pessoas, né, proclamavam realmente o fim da família, a destruição basicamente da família, né, como sendo uma instituição falida, que não se tem condição de se manter, que ela não pode continuar existindo porque ela já faliu. Esse sistema que existe na sociedade há muitos séculos, ele não funciona mais. E a Joana comenta que isso tem muito a ver, esses ataques, né, com transtornos e frustrações de toda a ordem. E quem mais sofre com esse tipo de ataque são exatamente as mentes mais jovens, né, ou os espíritos reencarnados há menos tempo. Eu, por exemplo, sou menos jovem, né? Mas tem gente que é mais jovem do que eu. Então, os mais jovens é que vão sofrer com esse tipo de situação. E nós vamos ver que a própria ciência, inclusive, coloca isso. E é visual, né, gente? A gente olha para as crianças nossas na evangelização, dentro de casa, para os jovens na mocidade, né, ou na rua, nos shows, né? E a gente vê que fisicamente eles não estão com a formação completa. Como também o cérebro ainda não amadureceu completamente, isso falam fisicamente. Porque o espírito também ele está terminando, vamos dizer assim, essa fase de adaptação à encarnação ao novo corpo, né? E se desenvolvendo. A gente pega um jovem de 17 anos, ele não teve tempo para poder absorver, né, aprender, utilizar a razão e poder aplicar coisas na vida, porque ele sequer teve tempo para aprender. Vários de nós já passamos aqui dos 25, né? Então a gente já teve um tempo maior para poder ter possibilidade de amadurecer, né, de aprender as coisas e poder aplicar na nossa vida. Então, sem dúvida nenhuma, os jovens vão sofrer mais com essa situação, com essas provocações. E aí eu citei esse caso que a gente viu na internet, né, algumas transmissões nas universidades, porque isso não é ao acaso que acontece, né? Nós vamos lembrar da passagem de Jesus lá no Monte das Oliveiras, com Pedro, com Tiago e com João, que ele os convida, né, para eles entrarem em oração, eles dormem, e por 3 vezes Jesus os acorda e sugere a eles: vigiai e orai para não cair em tentação. Né? E os jovens, né, naturalmente, como eles acabam sendo acessíveis, acabam
sem se aperceber, sendo maleáveis e caindo nessas armadilhas do mundo, é natural que a espiritualidade, né, menos feliz, ela procure, né, desarticular o seio da sociedade, desestabilizar a sociedade, exatamente em pontos onde ela tem mais acesso. Então nós vemos, por exemplo, a estrutura familiar, nós temos normalmente pessoas adultas e a prole que vem ali, então, na sequência do casal, né, normalmente, né, dos dois seres que se juntam, em tese, permanentemente para constituir a família. Então, a responsabilidade, a princípio, é dessas duas pessoas, desses dois adultos, né? E por que, então, a gente percebe que a família vem sendo atacada, a gente percebe que essa instituição vem sofrendo muito? Joana diz que, muitas das vezes, esses adultos, ou por irresponsabilidade, porque realmente se tornam adultos irresponsáveis, ou por imaturidade, porque muitas vezes, apesar de assumirem o compromisso, né, da formação do lar, da família, acabam sendo sugados, atraídos pelos chamamentos do mundo. E aí a gente vai lembrar de Paulo, né? A gente estar no mundo sem ser do mundo. Quando a gente vai conversar esse tema lá fora, só do aspecto filosófico, a gente não vai abordar aspectos religiosos, morais e doutrinários, né? Mas como nós estamos dentro da fraternidade espírita, é óbvio que o viés nosso vai passar pela questão da religiosidade nossa, né? Do que a doutrina espírita nos traz, para complementar essas análises que nós fazemos, de tal maneira que a gente consiga raciocinar, né? Refletir, porque isso dá um ganho. Ler é muito importante, estudar é muito importante, mas refletir dá um ganho adicional nas nossas percepções de mundo, né? Nas nossas percepções das nossas relações. Então, Joana vem falando que a consequência dessa imaturidade ou dessa irresponsabilidade dos adultos deixa os jovens e as crianças em geral sem rumo, porque obviamente o aparelho, né, a aparelhagem não está pronta para lidar com aquelas situações. E como quem deveria cumprir o papel não cumpre, eles acabam ficando sem rumo e acabam buscando, naturalmente, em outros lugares, aquilo que lhes falta, né? Porque é óbvio que a estrutura de família, ela é feita, ela é dada, né, a nós, para que a gente conduza aqueles espíritos que estão conosco na jornada naquele momento. E uma vez que esse lugar não me fornece aquilo de que eu preciso, e eu estou carente, estou com falta disso, é natural da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, que nós nos revoltemos contra aquilo. Era lá que eu tinha que buscar o meu pão de cada dia, e eu não recebo, então eu me revolto contra aqueles que estão ali, e vou buscar em outros lugares. A gente vai lembrar uma coisa, que é uma imagem que é muito interessante, daquele filme Alice no País das Maravilhas. Não sei se vocês já viram. Tem um determinado momento que ela chega em algumas encruzilhadas, tem algumas rotas para ela tomar, ela encontra com o coelho, e então pergunta para o coelho qual caminho ela deveria tomar. E o coelho pergunta para ela o quê? Para onde você quer ir? E qual a resposta da Alice? Não sei. E o coelho então complementa. Então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer desse caminho serve. Você não tem escolha, você não sabe para onde está querendo ir. Isso acontece naturalmente conosco, de um modo geral. Com os jovens, né, que estão nos nossos lares, muito mais. Né? Sem tempo e sem as condições de receberem a educação necessária para fazerem escolhas mais acertadas, eles vão se ver em situações que qualquer caminho serve. Qualquer opção que lhe é dada é a opção que ele vai seguir. Então, atualmente, a gente tem, inclusive, aliás, eu queria fazer uma enquete com vocês. Quem tem a impressão ou tem a opinião de que os casamentos estão diminuindo? Pode levantar a mão para ficar mais fácil. Nós já temos uma meia dúzia de uns 12 aqui, mais ou menos, 15 mais ou menos, né? E quem tem o contrário, tem a percepção de que os casamentos estão aumentando? Estamos bem, ninguém acha que tem ninguém casando mais. Logicamente, a segunda pergunta é em relação ao divórcio. Quem acha que o número de divórcio está aumentando? Pessoal, o time continua junto. Quem acha que os divórcios estão diminuindo? O time continua junto. Tem gente que não acha nada, tá bom. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. Eu fiz essa pesquisa na semana passada e essa impressão que nós temos é totalmente equivocada.
O número de casamentos está aumentando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu também tinha essa percepção, mas eu já tinha ouvido falar alguma coisa, então eu fui pesquisar para a gente poder conversar hoje. O número de casamentos tem aumentado em todos os locais do mundo. O número de divórcios também tem diminuído, em proporções diferentes. Existem países que, proporcionalmente a décadas anteriores, esses números ainda são muito altos. No entanto, demonstram uma tendência de queda. Então, os divórcios estão diminuindo. Os casamentos estão aumentando. E qual é a nossa percepção? O contrário. E por que isso acontece, né? Porque o que é veiculado, ou o que foi veiculado da última vez, foi informação quando tudo estava dando errado, quando tudo estava indo para esse caminho. Porque qual que é a lógica disso? É que se os casamentos estão diminuindo e os divórcios estão aumentando, reforça a teoria de que a família está entrando em colapso. Não é? Quer dizer, a família está acabando. Esse instituto realmente tem que parar de existir. Nós temos que inventar outra coisa nas relações. E aí nós vamos ver as alternativas que a sociedade tem proposto. E isso é muito comum. Nesse momento, aliás, a gente devia lembrar de uma coisa. De novo de Jesus lá no Monte das Oliveiras com os discípulos, o vigiai e orai. Né? Porque hoje, principalmente, nós temos um volume de informação, basicamente por internet, né? E um percentual absurdo são informações falsas. E nós precisamos, cada um de nós aqui, desenvolver a criticidade para procurar em outras fontes, para confrontar aquela informação e não simplesmente reproduzi-la. Porque nós estamos... Tem uma passagem no livro Conduta Espírita que o André Luiz fala assim: o mal não merece comentário em tempo algum. E é isso que a gente faz inadvertidamente, sem perceber. A gente começa a propagar notícias que são ruins, que são desestabilizantes, desagregadoras, né, desequilibrantes, sem nos darmos conta. E boa parte dessas informações, dessas notícias, são falsas. Não corresponde à verdade do que está acontecendo. Então nós temos que ter mais criticidade, temos que ter muito cuidado. Essa questão do orar e vigiar de Jesus vem junto ao encontro disso, né? E por que essa situação ocorre e é alimentada? Porque nós vamos lembrar lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta, eu não lembro o número, mas que diz assim: os espíritos influenciam em nossas vidas? Quem se lembra a resposta? Como é que você chama? Márcio, muito obrigado, Márcio. Ele fala assim: muito mais do que imaginais, Márcio. De ordinário, eles é quem vos dirigem. Então, os espíritos nos influenciam no dia a dia, sim. Muito mais do que a gente pensa. Tanto com boas sugestões, quanto sugestões desagradáveis e desestabilizantes. Por isso que nós precisamos trazer Jesus, porque Jesus tem outra pergunta no Livro dos Espíritos, que é a 695, e essa: quem é espírita que é mais de um mês? Todo mundo é mais de um mês? Tem que saber de cor, gente. Essa tem que saber de cor, eu vou explicar por quê. Pergunta 695 do Livro dos Espíritos: qual modelo Deus tem oferecido à Terra, ao homem, ao Espírito encarnado, para lhe servir de guia e modelo? É isso que Kardec pergunta. Qual que é a resposta? Jesus. E aí depois tem um comentário de Kardec, que ele fala o seguinte: que é Jesus e que provavelmente essa é a referência no nosso planeta, na nossa condição, é a referência de perfeição que nós vamos ter. Então, quando a gente fala assim, na pergunta 123 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual que é a lógica, qual o porquê da encarnação dos espíritos? A espiritualidade responde: Deus lhes impõe a encarnação a fim de se aperfeiçoarem, se tornarem perfeitos. Para uns, ela é missão, para outros é expiação. E a expiação consiste no fato de ter que encarnar na Terra, porque não é fácil encarnar por aqui, né? A gente tem as nossas situações que nós vivemos no plano espiritual, programamos a nossa encarnação, passamos pelo processo de esquecimento, voltamos à Terra, e quando voltamos, a luta é grande. Viver na Terra é desafiador para todos nós, sem exceção. A gente estuda e esbarra com as nossas dificuldades, né? O mundo nos provoca o tempo inteiro, os espíritos de ordinário nos dirigem e a gente fica nessa luta, nessa guerra. Mas ele fala, quando essa pergunta 123, que a espiritualidade responde que Deus nos impõe para que nós nos tornemos perfeitos, e na 695, no comentário,
Allan Kardec fala que Jesus é a referência de perfeição que nós temos. Então, a gente juntando as duas ideias, quando nós, dentro da nossa pequenez, conseguimos imaginar perfeição, miremos em Jesus. Então, por isso ele é nosso guia e modelo. Ele é a referência ao norte da bússola. Ah, mas eu nem passo perto de Jesus. Lógico que não, gente. É óbvio que não. Nós não temos nem cacuete para santo, né? Então, como é que eu vou chegar perto de Jesus? Isso não invalida a referência. Continua sendo Jesus a referência. Nós precisamos mirar, né? Por isso nós precisamos estudar muito o comportamento de Jesus, como ele agia, né? O que ele falava e aprender, né? Com todas as lições que ele nos trouxe. Porque sem isso é muito difícil seguir o modelo, né? Sem isso, aí lembra da Alice. Se você não sabe exatamente para onde você vai, qualquer caminho serve. Aí qualquer filosofia meia boca que aparece, a gente começa a acreditar, começa a achar. Me lembro de uma passagem, e isso não é, por favor, uma crítica, né? Não é uma crítica às pessoas, às situações, mas é para a gente exemplificar como nós nos deixamos levar. Lá na virada do século, 2000, né, um pouco depois, tinha aquela história que o mundo ia acabar, né, que ia acabar não sei que dia, não sei de que ano exatamente e tal. E eu me lembro que tinha umas familiares meus que estavam em Cabo Frio. E lá em Cabo Frio, com pessoas amigas. E de repente, um dos meus familiares, que era um sujeito muito engraçado, ele estava na praia e o sujeito lá na beira da praia. E o sujeito assim, ó. Aí ele olhou na mesma hora, deu tchau também. Aí o sujeito... E aí deu tchau, e aí ele deu tchau de novo. Quando eles se aproximaram, ele falou: eu não estou entendendo, você estava dando tchau, eu estava te cumprimentando. O que foi que eu vi? Ele falou: não, rapaz, é porque isso tudo aqui vai acabar na virada do ano, eu estou despedindo da praia e tal. Essa pessoa guardou silêncio em respeito ao companheiro, que era espírita, né? Mas se deixou levar por informações levianas e obviamente que não fazia sentido nenhum, né? Então nós precisamos estudar para que a gente tenha convicção das coisas que estão acontecendo e para que a gente não aceite o mais ou menos, né? Porque mais ou menos certo é igual ao quê? Mais ou menos errado. O mais ou menos certo que nós às vezes aceitamos é mais ou menos errado. Então nós temos que começar, né, sem falso moralismo, dentro da capacidade que a gente tem, da imperfeição que a gente ainda carrega, a gente precisa ser mais assertivo nessas coisas. Na verdade, o que Joana de Ângeles vai falar com essa confusão toda que nós vivemos aqui agora, de que tem menos casamento e mais divórcio, e que a família está desestruturada e acabando, é que, a rigor, o que está desestruturado é a ética e a moral dos indivíduos. Daqueles nós, né, que nos envolvemos no instituto familiar, constituímos família e vamos seguir em frente. Essa desestruturação é que acontece para a maioria de nós, espíritos reencarnados. E como acontece? É aquele fenômeno do pêndulo, né? A gente passou por séculos de muita repressão, de muita coerção, de pouco livre-arbítrio, né? Tudo era muito condenado e é natural que quando a gente vai fazendo esse movimento, vai tentando buscar outras alternativas, a gente chegue a outro extremo. Mas agora mesmo nós falamos que todo extremismo é prejudicial. Então nós precisamos trazer esses conceitos para a nossa realidade, né? Nós não podemos simplesmente aceitar tudo agora, porque os novos tempos, né, os tempos modernos agora são outros, as relações são outras, e aceitarmos isso simplesmente achando que é normal. Isso tem nome, né? Tem a ver com uma filosofia que é um materialismo existencialista. Jean-Paul Sartre, que é um francês, talvez o exemplo máximo dessa filosofia, né? E que diz mais ou menos que tudo tem a ver com o corpo, né? Eu moldo o mundo à minha volta, mas isso tem a ver comigo, o corpo, e o mundo me molda. E eu preciso viver as coisas, por quê? Porque tudo tem a ver comigo, esse cérebro, nesse corpo. Só que aí aparece um problemão. Qual que é o problemão? O tempo. Porque a morte está logo ali, dando tchau. Vem, meu filho, vem para cá. Então, quando você começa a pensar em termos de materialismo existencialista, isso é um problema de outro mundo, muito grande. Porque o tempo não é suficiente para fazer tudo o que eu quero. Então, eu me atiro com extrema violência, com extrema urgência para experimentar tudo aquilo que eu puder. Né? Todo tipo de prazer, todo tipo de gozo que o corpo pode me proporcionar. Então, o que vai acontecendo? Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Nós temos que começar a colocar esses conceitos no nosso dia a dia. Isso
Isso é tão interessante, eu vi uma notícia na semana passada que de uns 8 meses para cá surgiu um novo movimento chamado pop-up. Pop-up são aquelas janelinhas que abrem no computador, né? Ou quando você está consultando algum site, abre uma janelinha de propaganda, querendo te vender alguma coisa, você fecha, ou ela depois de alguns segundos ela sai. Então eles se apropriaram desse termo para criar o movimento pop-up. O que é o movimento pop-up no mundo hoje? Vou até ler para não errar. Então, assim, ele é marcado por 3 características. Temporariedade, são lojas relâmpago, restaurantes assim, muito efêmeros, que são feitos rapidamente e em 3 meses eles terminam. Então, tudo muito temporal e tudo muito rápido, né? É tipo uma experiência exclusiva, porque isso é feito em balcões, em lojas, em fábricas, e aí criam-se então restaurantes de uma hora para outra, e em 3 semanas, 3 meses, esses restaurantes somem, né? E tem um marketing de impacto muito forte, né? E que causa um engajamento muito rápido. Por quê? Porque nós estamos na era da distração, né? E na era de nós nos mostrarmos, aparecermos. O ego nosso está muito inflado. Então, você imagina que antigamente, o que era assim, um negócio muito bacana para a gente aqui, quem fizesse, não, que legal, o sujeito fez isso, né? Ou então, nossa senhora, que inveja, o sujeito fez isso, é mais ou menos assim que a gente reage. O que seria? Sei lá, voar para o exterior, talvez, uma viagem qualquer para o exterior. Esse movimento pop-up cria uma sensação de que não adianta você se programar para fazer isso ano que vem, porque ano que vem ele não vai existir mais. Então, só alguns eleitos exclusivos é que conseguirão viver isso. Então, há uma corrida tresloucada das pessoas para viverem essas tais experiências, que, aliás, é um negócio muito interessante. Não sei se vocês já repararam isso. Antigamente, a gente ia levar a namorada para o companheiro, ou companheira para jantar, né? Ia comer uma pizza, ou ir num restaurante qualquer, e a gente ia jantar juntos. Hoje em dia não é mais assim. O que acontece hoje em dia? Você vai viver uma experiência no restaurante, né? Ou no hotel, ou na viagem, no carro que você for usar. Você não usa mais as coisas, você vive uma experiência. É lógico que isso é a embalagem que o mundo coloca, que o materialismo, né, existencialista coloca para te puxar para esse negócio, para te distrair das obrigações e te trazer para o consumo, né? Então a gente tem que estar atento. O mundo está fervilhando dessas coisas hoje em dia. E a gente, sem se aperceber, nós vamos caminhando nessa senda aí, vamos caminhando. Como o pensamento é moldado dentro dessa lógica, né? Eu tenho que aproveitar tudo, tenho que correr para fazer, e a minha meta é viver o máximo de experiências que eu puder. Quando eu cumprir a meta, eu dobro a meta e corro de novo atrás, vou correndo para poder conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque a lógica que o mundo promove e que te pede para fazer é para você precisa viver bem. Quem de nós não quer viver bem? Vocês concordam? Que todos nós queremos viver bem? Mas Joana cutuca a gente e fala assim, mas a lógica nossa do espírito cristão deveria ser do bem viver, e não do viver bem. Porque viver bem é lícito, não é? Paulo não fala isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Viver bem é lícito, ninguém quer ficar passando dificuldade e tal. Mas nós já sabemos que existe um negócio chamado programação reencarnatória. Nós sabemos que somos espíritos falidos e por misericórdia divina reencarnamos, né? Mas também sabemos que ainda somos falíveis, então a gente tem que estar vigiando, orando o tempo inteiro. Lembram de Jesus quando ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós já entendemos o que é o reino de Deus e sua justiça? Já sabemos o que é isso? Já buscamos o reino de Deus e sua justiça? Provavelmente a gente tem tateado no escuro e tentado achar esse caminho. Muito provavelmente, quando nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, não é uma barganha com o plano espiritual. Nós não vamos receber as coisas da terra porque nós estamos buscando o reino de Deus. Muito provavelmente, o nosso interesse vai mudar. Porque a partir do momento que eu entender o reino de Deus e a sua justiça, provavelmente as coisas para viver bem não vão fazer tanta diferença, porque eu quero bem viver, né? Eu quero ter o meu sentimento, as minhas relações aquecidas e bem estabilizadas, bem equilibradas. Então a gente precisa ir juntando esses pedacinhos para a gente entender como é que vai funcionar essa fundação aqui. E essa questão do tempo, né, que está correndo muito rápido, já são quase 8h35,
é uma dureza. Pessoas que se atiram muito às aventuras, às coisas da vida, têm a nítida sensação que o tempo está correndo mais rápido. Para a gente se manter hoje no mundo é desafiador, a gente tem que trabalhar muito, né? As coisas têm um preço hoje elevado, a gente passa aperto. Então, muitos de nós estão envolvidos só para correr atrás das coisas. E aí não sobra muito tempo, né? O tempo continua com 24 horas, ele não está correndo mais rápido. Quem tem TV a cabo aqui em casa, com os canais lá, não sei quantos canais que são, 200, 300 canais? Vocês já viram todos os canais que tem? É óbvio que não, e nunca verão. Né? Mas o mundo te empurra a goela abaixo. Você paga lá uma taxa todo mês para ter 200 canais que você jamais verá. Então nós vamos entrando nessa dança sem nós nos apercebermos do que está acontecendo. Né? E outras pessoas, em compensação, têm a sensação que o tempo está passando muito devagar. Porque, ao contrário dessas primeiras que estão correndo atrás de alguma coisa sem saber direito onde achar, essas estão desistindo de correr, porque tem a nítida sensação de que não estão conseguindo fazer nada, que os seus sonhos não se concretizam, que elas não conseguem alcançar, que a vida delas não anda, não flui. Então é melhor desistir, o tempo passa devagar demais. Antes passa mais rápido, para eu não ter que sofrer todo dia e levantar de manhã. Então as depressões visitam, né? Nós vamos nos adoentando, porque essas coisas vão turvando o nosso pensamento. Um outro dia no atendimento eu estava com uma jovem adulta de 30 anos. Então conversávamos, ela estava muito deprimida, tinha chorado muito no dia anterior, porque ela viu que ela tinha um objetivo de vida e isso estava ficando longe, ela não ia conseguir. E aí eu perguntei assim, com muito carinho, com muita educação, o que era o objetivo de vida, ela me revelou. Eu falei, não, mas peraí, quais são as etapas que você tem? Porque, obviamente, se eu tenho um objetivo, eu tenho uma série de etapas a cumprir para chegar lá. E aí nós conversamos um pouquinho e chegamos à conclusão que, na verdade, ela não tinha um objetivo ainda, ela tinha um sonho. Ela sonhava com alguma coisa. E eu perguntei uma outra coisa para ela, que serve para todos nós. Eu perguntei, quando você acha que você se tornou adulta? Quando você acha que você se tornou adulta? Ela falou, há 3 anos. Eu falei, minha filha, mas tem 3 anos que você se tornou adulta, que você está começando a viver a tua vida, e você já está desistindo porque não vai chegar nunca? Quer dizer, não deu nem tempo, você nem planejou o negócio ainda. Você só tem um sonho. Então a gente entra nessa loucura, a gente não se dá conta. A gente entra nessa loucura de que o tempo está acelerado, que a gente não está conseguindo, e aí a gente começa a adoecer. E adoecendo um, vai adoecendo todo mundo, né? Porque a gente vai perdendo o nosso equilíbrio, que é muito, mas muito tênue, né? Os nossos momentos de equilíbrio e desequilíbrio. Muito bem. O que acontece com os jovens, com os adultos e com os velhos dentro dessa realidade? Os jovens estão correndo igual maluco, experimentando tudo, porque querem de qualquer jeito ter novas sensações, né, novos aprendizados. Os adultos já estão lá na faixa dos 35 a 45, né, já estão começando a dar os primeiros sinais de cansaço, já estão não dando conta de continuar com essa confusão. Várias pessoas que a gente atende, a gente tem a oportunidade de ouvir que eu estou atrás da minha espiritualidade, eu perdi isso em algum momento da minha vida, né? A vida me consumiu o tempo. Quer dizer, a gente faz as opções e normalmente a gente terceiriza a responsabilidade, né? Mas, e sem julgamento, mas é isso que nós fazemos, todos nós fazemos assim. E os velhos, o que está acontecendo com os velhos? É muito interessante, a gente vê um índice de depressão, e aí não é só isso que causa, né? Existem exceções, existem situações específicas, mas hoje diagnostica-se um nível muito alto de frustração e tristeza em pessoas acima dos 50 anos, porque elas veem que elas não tiveram a oportunidade que o mundo hoje dá para essas outras gerações. Então elas começam a se sentir mal, se sentir desapontadas, porque eles não tinham a chance de viver as facilidades que hoje o mundo dá. E aí tem um dado que eu não comentei com vocês, deixei para agora, naquela história de que está aumentando o casamento ou o divórcio, que tem uma faixa etária que o divórcio está aumentando. Adivinha qual? 50 a mais. Essa faixa etária está aumentando o número de divórcios. É muito interessante quando você começa a ligar os pontos, né? É exatamente essa faixa que nesse movimento todo, nessa turba toda, acaba achando que não fez o que tinha que fazer, que não experienciou o que tinha que criar de experiência e abandona, sem crítica nenhuma, ok? Mas abandona aqueles compromissos anteriores que tinha assumido para viver novas situações na vida, para poder usufruir, porque obviamente são normalmente pessoas que já têm uma certa estabilidade financeira, né, uma certa condição, então eles preferem arriscar, né, tudo aquilo por alguma coisa, algum vazio existencial que vai tomando conta.
o que é muito interessante da gente observar. Bom, nesse cenário, o que acontece na família, que é o que nos interessa? Vira um caos, né? É um local de batalhas muito ásperas, porque a gente vê que, como a gente não tem aquele porto seguro, aquele local onde eu pego os valores, né? Como jovem que vou para o mundo em seguida, para eu poder me sentir seguro, eu vou buscar isso em outras formas. Eu vou ver isso em novos valores, novas histórias, né? Vou tentar buscar a liberdade de pensamento e de ação, de fazer coisas diferentes, né? De assumir papéis diferentes numa sociedade que está em convulsão, porque o mundo realmente está em convulsão, né? Então eu vou mudando de lugar para poder ver se eu me acho, se eu me adapto. Então o jovem sai mesmo, mas como ele é inexperiente e deseducado, ele não é mal educado, ele é deseducado, ele não teve nem tempo para ler o que precisava, para ouvir o que precisava, para aprender o que precisava, porque em muitos lares os pais estão ausentes, né? Eventualmente estão lá fisicamente, mas não estão emocionalmente, né? Não trocam com os filhos. Todos nós hoje sofremos com os aparelhos de celular, né? Os smartphones, todos nós sofremos em maior ou menor grau, mas a gente tem essa relação da distração ainda na vida da gente, né? Então a gente acaba não cumprindo com aquelas obrigações que a vida nos pede. E aí o jovem se torna uma vítima muito fácil, né? Como ele não tem o material necessário para poder tomar as decisões que ele precisa, ele se torna uma presa muito fácil. É por isso que a gente vê na maioria dos movimentos mais revolucionários, a gente vê muitos jovens, porque são mais fáceis de manipular. Não que eles sejam totalmente hebetados, não é isso. Mas a própria constituição, né, deles, psicológica, dá essa fragilidade que, obviamente, pessoas se aproveitam, tanto para coisas boas quanto para coisas menos felizes, né? Falando um pouquinho de Livro dos Espíritos, de novo, agora nessa questão de família. Questão 695 fala o seguinte: será contrário à lei da natureza o casamento? Quer dizer, é contra a natureza o casamento, e aí Kardec classifica o que é casamento que ele está falando. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é isso que Kardec está chamando de casamento. E a espiritualidade vai responder: é um progresso na marcha da humanidade. Na pergunta seguinte, na 696, ele pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Lembrando que ele classifica casamento, a união permanente entre dois seres. E a espiritualidade vai responder: seria uma regressão à vida dos animais. Porque os animais, eles têm os ciclos reprodutórios, e nesses ciclos eles se reproduzem e se juntam. Acabado o ciclo, eles se separam, né? Então, se nós não mantivéssemos essa união, esse propósito de união permanente de dois seres, né, com base no amor, na relação, né, e que provavelmente virá uma prole em algum momento ali na frente, ou porque nós procriamos, ou porque nós adotamos, né? Mas nós vamos criar uma prole ali, uma família ali dentro, né? Então, se não há esse nível de compromisso e se não houvesse esse tipo de instituição na sociedade, né, nós voltaríamos à situação dos animais. Na pergunta 775, para fechar essa parte, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A espiritualidade nos responde: uma recrudescência do egoísmo. No bom e velho português, se a farinha é pouca, primeiro o meu pirão, né? Quer dizer, se a gente não troca mais, não cria uma relação mútua, né? Então eu vou preocupar comigo, eu vou preocupar só com a minha satisfação, né? O outro vai fazer parte daquilo que eu preciso para me satisfazer, mas necessariamente eu não crio vínculos de responsabilidade. É muito interessante a gente ver ao longo das últimas décadas como que as relações afetivas evoluíram, entre aspas, né? Lá atrás a gente namorava, né? Na época do meu pai, sentava-se lá no sofá, ficava próximo, conversando, etc, etc. E isso foi passando para momentos em que o casal, né, os dos jovens, né, os namorados podiam sair, antes não podia sair, aí passou a poder sair e tal. E isso foi caminhando, aí tinha o noivado, o casamento, e assim foi. E nós fomos caminhando de tal forma que chegou um momento aí nos últimos 20, 30 anos que as pessoas não começavam a namorar, apesar de sentirem atração, os jovens sentirem atração, eles ficavam, né? E hoje também eu acho que é assim, né? Não tenho muita certeza que está mudando de novo. Mas eles ficavam, depois de um tempão aí, eles iam
Não, agora eu vou te pedir namoro. Tinha 6 meses que os bichos estavam juntos. Agora nós vamos começar a namorar. E aí, então, começava a namorar. Né? Às vezes, como é que era a estrutura lá atrás? Não, nós vamos ficar noivo e depois vamos casar. Hoje em dia a gente junta, depois às vezes a gente fica noivo, junta. Isso tem, obviamente, 2 lados. Sempre tem 2 lados. Né? Tem esse lado de que, para quem tem a boa intenção no relacionamento com a outra pessoa, eles estão construindo do mesmo jeito, porque não são esses embrulhos, essas embalagens sociais que definem a qualidade do relacionamento, mas para quem sempre tem a má intenção por trás do que está fazendo, isso assim é um deleite, né? Porque ele nunca assume compromisso, a pessoa nunca assume compromisso, ou assume compromissos com linhas muito tênues, muito leves, de tal maneira que eu possa romper com os compromissos a qualquer tempo. Então as coisas ficam muito fluidas, que é um termo que se usa muito hoje, né? São muito fluidas as relações, são instáveis, na verdade, as relações. Muito bem, caminhando em direção ao que a família, segundo Joana de Ângeles, né, entre nós seres humanos deveríamos ter, diferente dos animais que o instinto faz com que proteja os filhotes, etc., até um determinado momento, isso ganha um nível superior de sentimento, né? Uma emoção num nível mais superior, que faz com que a gente zele, que a gente proteja, e às vezes a gente até corra risco para proteger mesmo a prole, né? Para proteger os filhos. Vários pais se sacrificam, né? E muito pela felicidade dos filhos, essa ideia de proteção e para poder dar o melhor que é possível dar aos nossos filhos, né? Exceção aí as patologias, né? Obviamente, a gente sabe que os lares não são perfeitos, existem pessoas que são doentes, né? E aí a coisa toma outro rumo, e aqueles 2 casos anteriores, dos adultos irresponsáveis e imaturos, né? Que se perdem no meio da jornada. Mas é aqui na família que nós vamos ter o desenvolvimento do aprendizado necessário. É aqui que, através das diversas encarnações, nós vamos aprender uma série de emoções e sentimentos que vai dar o sinalzinho de igual ali no final da equação. Não é? Porque é isso que... Lembra aquela pergunta lá dos Espíritos, a 123? Por que a gente tem que encarnar? Por que existe a encarnação nos Espíritos? E a resposta da espiritualidade é o quê? Deus lhes impõe para o seu aperfeiçoamento, para atingir a perfeição. Então, através dessas relações no núcleo familiar, né, nós vamos ganhando, dando um sentido às emoções mais nobres, né? Porque nós vamos treinar a nossa paciência, vamos treinar a nossa misericórdia, vamos treinar a amizade, a doação, né, a cooperação. Eu me lembro de um caso que um amigo meu me contou, tinha o filho dele e um primo, que era filho único. Então, uma vez eles saíram, não me lembro bem a ocasião, mas era um almoço, e eles iam comer lasanha, os 2 meninos iam comer lasanha. E obviamente, todos os 2 se arvoraram a pegar a faca para poder partir a lasanha, por motivos óbvios, né? Porque eles imaginaram que iam partir a lasanha em pedaços desiguais e quem partisse o maior ia pegar o maior. Mas esse meu amigo falou com eles assim, não. A regra é o seguinte, um parte, o outro escolhe. Naturalmente, eles dividiram certinho a lasanha, né? Porque isso é o aprendizado, né? Que a gente tem dentro da família. Porque você imagina que aquela primeira intenção de partir 3 quartos para mim e 1 quarto para você, se eu ia partir e você que ia escolher, a coisa não ia ficar boa, né? Eu provavelmente ia comer muito menos. Então, os jovenzinhos lá foram e dividiram a lasanha exatamente igual, o outro foi e pegou o primeiro pedaço, que era igual, o segundo estava tudo bem. Então, na família, a gente vai exercitando essas coisas, né? Nós vamos tendo oportunidade de aprender coisas que não são muito caras, que fazem diferença para a evolução do espírito. E quando nós vemos essas distorções, quando nós nos ausentamos por uma série de motivos, pela necessidade que nós temos de fazer dinheiro para poder colocar as coisas dentro de casa, né? E aí pelas necessidades que nós criamos, porque quem já estudou economia aqui? Alguém estudou economia? Existe uma lei na economia que chama Lei das Necessidades Ilimitadas. Como o próprio nome diz, é a indústria, é a economia, né, criando necessidades sem fim. Qual que é o objetivo disso? Que você trabalhe até morrer para consumir. Depois vieram outros conceitos da obsolescência programada do equipamento, né? do eletrodoméstico, por exemplo. A máquina de lavar lá da minha avó era toda de ferro, durava 30 anos, sei lá quantos anos que ela durava. As outras começaram a ser todas de plástico, inclusive as peças.
com obsolescência programada para 5 anos. Quer dizer, dependendo da forma que você usa, em 5 anos você vai trocar a máquina. Então, é a necessidade. Quantas propagandas vocês já viram assim? Você, mulher, não pode viver sem esse make. Tem que comprar da fulana de tal, etc, etc. Porque sem isso você não vai conseguir viver. Da onde que a gente tira essas coisas, que a gente aceita essa sugestão? Sem isso eu não vou conseguir viver. Vivi até agora, como é que agora eu não vou conseguir viver sem aquilo? Não faz sentido, mas a gente vai se deixando levar, a gente não se apercebe. E a gente acaba saindo, se distraindo, né? Tendo as distrações do mundo como chamamento e se distraindo das obrigações que nós assumimos. Existe um pensamento muito bonito atribuído à filosofia chinesa que fala assim: todo direito corresponde a um dever. Quem não cumpre com seus deveres não pode exigir direitos. Então, todo direito, nós vamos ter a correspondência a um dever. Se eu me eximo de cumprir com meus deveres, eu não devo, não posso exigir os meus direitos. Não é porque eles são correspondentes. Isso é muito importante na vida da gente. Lembrando que, obviamente, nós não estamos aqui falando de uma maneira moralista e nem pregando regra de comportamento para ninguém. Né? Nós estamos falando com um grupo de espíritos há mais de um mês, que vocês me confirmaram, que tem mais de um mês que vocês são espíritas, e que estamos procurando estudar porque já entendemos que o caminho é o da reforma íntima, do troca de mapa de comportamento, né, do homem velho pelo homem novo, como Jesus nos orienta, para que a gente possa o quê? De fato, fazermos mais e melhor a cada dia, a cada oportunidade que a vida nos dá. Então nós precisamos amadurecer essas coisas, né? Já chegou o tempo em que nós não podemos ficar como o Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar, a vida leva eu. Eu sou autor da minha vida. Todos os dias a gente não se apercebe. Vou lhes revelar um segredo. Prestem atenção a partir de amanhã. Todas as manhãs, quando nós acordamos, sem exceção, Jesus está no pé da cama. Ele olha para nós e fala assim: vá, meu filho, não tornes a pecar. Todos os dias ele fala isso. E deixa uma folha em branco com a caneta na cabeceira da cama, no criado do lado. Porque você vai escrever o seu dia numa folha em branco. E aí vocês lembram de Santo Agostinho, que ele falava, como é que a gente vai fazer a reforma íntima, né? O conhece-te a ti mesmo. Todas as noites, Santo Agostinho, quando se deitava, ele lembrava das coisas que ele tinha feito no dia a dia. E classificava, não, essa foi uma atitude correta, coerente, não é correta porque os outros acham bonito, mas coerente com aquilo que eu penso e o que eu falo. Não, essa atitude foi infeliz, eu não agi com coerência dentro do cristianismo que eu prego. Então amanhã eu vou reverter essa ação que eu tive, vou voltar atrás, vou cumprimentar, vou pedir desculpa, enfim, vou ajustar isso para que eu fique em paz com a minha consciência, que aliás, vocês também sabem disso, está lá no Livro dos Espíritos, é onde estão escritas as leis divinas, as leis de Deus, na consciência de cada um de nós. Né? Então nós não precisamos ficar preocupados com o que o outro vai achar da gente, com o que o outro vai falar de nós. Né? Nós temos que estar preocupados se nós estamos agindo com a coerência daquilo que nós acreditamos, porque senão a gente sofre. Quanto mais a gente se afasta dessa linha, mais a gente sofre. Né? Elas são diretamente proporcionais. Finalizando essa parte da família, né? A família tem essa condição de educandário. Eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês conhecem esse livro, Vereda Familiar, que é da psicografia do Raul Teixeira, pelo espírito da Teresa de Brito. Isso aqui é um tratado de família importante da gente estudar, importante da gente ler. São páginas, às vezes, elas são um pouco mais compridas, mas elas são muito importantes para que a gente analise e reflita. Eu separei, nós já estamos aproximando para os últimos minutos, eu separei algumas perguntas que ela faz no capítulo 16, só para a gente terminar refletindo sobre isso. E o capítulo tem o título Quem é o responsável? Que é uma pergunta que, obviamente, graça entre os pais, né? Quem que é o responsável? Quem que falhou? Por que a educação não está rodando direitinho? Né? Então, ela vai fazendo algumas considerações. Primeiro, ela fala que esse sistema condenatório, né, de achar um culpado ou um responsável, a gente fala normalmente de culpado, é responsável, mas a gente fica doido para achar o culpado. Né? É uma coisa muito antiga, a gente já faz isso há muitas encarnações. A gente atribui a culpa aos outros, a responsabilidade é do outro. Né? O outro sempre que errou, eu estava fazendo certo, o outro que não cumpriu com a parte dele. Né?
E aí ela pergunta para nós: atendemos devidamente aos nossos deveres à frente da existência, demonstrando aos nossos educandos a seriedade da vida? Temos feito isso, né? Temos mostrado que a vida é maravilhosa, excelente para se viver, mas é um assunto sério, né? E sério não é estar sisudo, de sair franzido, com a cara fechada. Sério, né? É alguma coisa que requer responsabilidade para a gente atuar. Né? Nós temos feito isso com os nossos filhos, né? Com as pessoas, são os nossos educandos que estão próximos a nós. Temos nos mantido na fidelidade aos compromissos domésticos, nutridos pelos ensinos cristãos da nossa fé? Quer dizer, temos feito em casa, porque às vezes nós fazemos isso, a gente vem para a fraternidade, bota a nossa melhor vitrine, né? Cumprimentamos, sorrimos e tal, e em casa entramos batendo na porta. Me deixa aí, por favor! Com essa ignorância que a gente pede por favor, né? Então a gente tem sido coerente nas nossas ações, a gente precisa de parar e avaliar isso. Essa pergunta eu vou finalizar o estudo. Teve uma pessoa que eu conheci que chegou muito nervosa em casa uma vez e discutiu rapidamente com a esposa. E aí ela rebateu, ele rebateu, eles começaram a bater boca os dois. E aí veio à mente dele essa passagem lá: tolo, ainda essa noite levarão tua alma. E aí ele parou, refreou o instinto, o impulso, né, de discutir com a companheira, foi tomar um longo banho, refrescou um pouco a tensão, diminuiu o nervosismo, voltou já conversando num outro tom, e o assunto então ficou em equilíbrio novamente. Mas você imagina o que acontece conosco quando nós não vigiamos e não oramos e damos vazão a esses sentimentos e começamos a discutir, começamos a brigar, tomamos, né, com impulso nosso, mostrando toda a nossa inferioridade uns para os outros, né, dentro do nosso lar, e perdemos a oportunidade. Você imagina se concluísse com essa pessoa, né? Tolo, ainda essa noite levarão tua alma. Você imagina se ele desencarnasse naquele estado de relação com a companheira com quem ele construiu um lar. Então esse assunto é muito sério, nós temos que juntar as peças, começar a prestar atenção em como temos nos deixado distrair, para que a gente possa trazer os nossos educandos para próximos a nós, né? Para que nós possamos perdoar os nossos pais que eventualmente falharam, porque como disse Richard Simonetti no começo, né, da página, dos 30 segundos, isso serve de aprendizado para nós não repetirmos esse erro, para nós escrevermos diferente. Lembrarmos que Jesus está conosco o tempo inteiro, somos filhos de Deus quando está tudo bem, e quando as coisas estão difíceis, continuamos filhos de Deus, isso não muda. Então precisamos nos organizar, né, racionalmente, para podermos começar a sentir em algum momento o Cristo em nós e agirmos dessa forma. Uma boa noite a todos, obrigado a vocês. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Nós queremos agradecer ao nosso irmão pela boa vontade em estar conosco e pela contribuição com o nosso aprendizado. Vamos fazer nossa prece para encerrar os trabalhos dessa noite. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Mestre amado Jesus, irmão Miramês, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Rogamos, Senhor, que nos ajude a nos ajustarmos à vossa lei, que possamos nos esforçar para estarmos mais alinhados com o nosso propósito reencarnatório. Pedimos ajuda para diminuirmos o nosso orgulho, as nossas vaidades, para aumentarmos o nosso entendimento, a nossa empatia e a nossa tolerância. Pedimos, Mestre amado Jesus, que seja conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Quem sentir necessidade do passe pode formar uma fila à minha direita. E, por favor, permaneçamos em silêncio. Vão em paz.